pessoal do canal, todo mundo bem? Fala meus alunos de Projeto Estradas 1, fala toda a comunidade acadêmica aí que quer aprender e quer continuar aprendendo mais um pouquinho sobre o projeto geométrico de estradas, certo? A todos aí ouvintes do canal, um grande abraço, espero que todos estejam bem. Eu estava um pouquinho sumido, mas o que importa é que está tudo bem e vamos retornar aí com toda a força a dar sequência em nossos vídeos aí e seguir colaborando nesse processo de aprendizagem continuada de todos vocês aí, tá bom? Em especial, a aula de hoje vai falar sobre a parte de classificações funcionais, né? E a gente se pergunta inicialmente qual é o intuito de classificar funcionalmente uma rodovia. O próprio nome já está dizendo função, né? Qual é a função que aquela rodovia exerce dentro do papel, dentro do contexto na qual ela foi projetada ou que ela está inserida, certo? Quais as linhas de desejos que aquela rodovia vai ligar, né? Se ela vai ligar a um centro industrial, a um centro de distribuição, se ela vai ligar a uma zona agroindustrial ou agrícola, a um determinado polo produtor de distribuição dessa produção agrícola, tá certo? E dentro de uma visão mais macro para uma visão micro, né? Qual o contexto estadual ela vai estar ligando, qual o país que ela vai estar ligando, qual a localidade, ou seja, qual a quadra, qual é a travessa, qual a avenida que ela vai estar ligando, quais linhas ou que caminhos ela vai vir aí a conectar, tá bom? Então, de posse disso, a gente segue adiante, ok? Então, para uma introdução, a nomenclatura de uma rodovia federal permite ter uma noção, como a gente viu na BR, 324 BR 101, né? Ela nos dá a disposição do traçado da rodovia em relação ao nosso mapa do Brasil, tá certo? Todavia, essa nomenclatura, pessoal, não fornece outras informações úteis. Há pessoas que pensam de outra forma também e comentam que não só vão fornecer ideias aí de posicionamento geográfico, mas a gente quer ou quer não, tem mais ou menos qual itinerário aquela rodovia vai passar e que condicionantes específicas da região eu porventura, posso encontrar ali. Isso também pode pensar de uma forma positiva. No entanto, tais como indicadores de sua razão de existir ou de sua importância no contexto da infraestrutura e de transporte rodoviário do Estado, da região ou país, a simples nomenclatura não vai dar essas informações. Quem vai dar essa informação vai ser justamente essa nossa classificação funcional, que vai indicar qual é a função, qual o papel que aquela rodovia exerce em um determinado contexto. Então, visando classificar as rodovias considerando o tipo de serviço que elas fornecem, cria-se assim a classificação funcional. Tá bom? Então, seguindo nesse processo, existe uma hierarquia dos principais movimentos que vão culminar justamente na minha classificação funcional das minhas rodovias. Então, vamos aqui com passo a passo para a gente tentar entender como é esse processo aí dessa classificação. Então, eu tenho aí um processo numa rodovia principal, numa avenida, uma via principal, onde eu tenho que ter um maior fluxo possível, onde eu tenho que ter uma maior mobilidade. No entanto, eu quero chegar com a minha linha de desejo a um determinado ponto, né? Meu terminal de acesso lá no final, como a figurinha está aqui representando. Tá certo? Mas para chegar para lá, eu preciso passar por avenidas que me deem maior mobilidade. Depois, eu decresça essa minha mobilidade através de um acesso. Depois, uma rodovia que me colete e me leve para outra via mais local, né? Que conduza a maiores acessos até chegar meu ponto final, como está aqui indicado nessa nossa imagenzinha. Tá certo? Então, eu costumo falar, né, que aqui, como representado pelo esse esquema da Astro, né, as trajetórias, os caminhos que vão culminar justamente nessa classificação funcional, eu tenho diversas linhas de desejo e traçado pelo usuário, né, que vão indicar qual é a função que aquele caminho, que aquela via vai nos dar. Então, eu tenho desde a função mais básica, da casa para o meu trabalho, né, dentro de zonas urbanas, onde geralmente eu vou trafegar por rodovias coletoras, vias locais, que vão me dar acesso a esse meu desejo. Já em outras situações, eu tenho rodovias e vias que ligam municípios, estados, país, né,
versus municípios, estados e países também. Ou seja, vão conectar municípios a estados, estados a estados, países a países. Né? E o que a gente percebe? Geralmente são distâncias grandes. Então, eu vou querer ter o quê? Maiores mobilidades e menores interferências, menores acessos, para eu chegar mais rápido possível aquele meu destino final. Né? Restando para as vias locais, mais as coletoras, menor mobilidade, né, para o meu usuário. Posso também ter linhas de desejo, por exemplo, eu quero sair da minha casa, quero ir para o litoral, então eu quero chegar àquele ponto de maior acesso. Então eu passo por uma rodovia que dê maior acesso, maior mobilidade, para assim reduzir meu acesso quando eu chegar próximo ao litoral. Ou eu posso ter indústrias que produzem e precisam transportar, levar sua carga ao consumidor final. Chegar a levar para CDUs, né, centro de distribuições urbanas, ou propriamente dito o consumidor final. Então existem demandas das minhas regiões e o tráfego da minha região. Isso vai permear e vai nos nortear como é que a futuro eu vou classificar essas minhas vias. Então existem alguns aspectos a serem observados aí quanto à funcionalidade da via. E dentro desses aspectos, eu costumo colocar aqui para você que eu preciso adequar diferentes níveis de mobilidade, né, e acesso. Então veja aqui tem duas palavrinhas bem específicas, mobilidade e acessibilidade. Né? Com essas duas palavrinhas eu vou conseguir discernir qual é o tipo de função que aquela rodovia vai exercer no contexto no qual ela foi implantada ou no contexto que ela foi projetada. Certo? Então, ora, se eu preciso ter uma maior mobilidade, eu vou ter o que? Uma maior velocidade. Né? E, obviamente, para reduzir os conflitos e garantir uma maior segurança do usuário, eu vou ter uma menor acessibilidade. Não quer dizer que eu vou restringir totalmente, mas eu vou ter acesso. Mas acesso de que forma? Como por interseções, né, em desnível, por exemplo, que me peguem da via de baixa velocidade e me devolvam na via de baixa velocidade, e assim sucessivamente. Agora, quando eu tenho que ter menor mobilidade, então vamos situar aí mais em regiões mais locais, mais em centros urbanos, alguma coisa desse tipo, né? Já no destino final, eu vou ter o quê? Menor mobilidade, logo eu vou ter velocidades menores, mas eu vou ter uma melhor acessibilidade, eu vou ter maiores interseções e maiores comunicações para que o usuário aí possa adentrar em áreas dentro daquelas suas linhas de desejo. Eu quero acessar uma escola, eu quero acessar um hospital, eu quero acessar um certo determinado mercado. Né? E com relação aos conflitos, eu posso entender também dessa forma. Então, se eu tenho uma mobilidade, né, e eu tenho aí que ter menores conflitos, ou seja, menores acessos. Se eu quero ter uma maior acessibilidade, eu vou ter o que? Maiores conflitos e maiores acessibilidades. Certo? Então veja só, né? A depender das minhas linhas de desejo, a depender das demandas da minha região e do tráfego que eu tenho, né? E com consciência, né, dentro desses dois conceitos de mobilidade e acessibilidade, vai nos permitir desenhar, né, como é que eu posso classificar funcionalmente essas minhas rodovias. Tá ok? Beleza? Então aí tem um esquema hierárquico funcional de vias urbanas. Né? Ora, a gente vê até quando a gente tira aí a carta de motorista, né? Onde a gente pode separar em sistema arterial principal, secundário, via coletora, via local, né? Que a gente já ouviu alguma vez na vida. E aqui em projeto de estradas, novamente, a gente vai ver, tá certo? Esse sistema de classificação funcional. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que, de fato, né, vamos botar aqui nossa canetinha, eu tenho aqui minhas linhas de desejo ligando aqui dentro do meu centro urbano. Né? Rodovias aqui de maior porte, como essas aqui em amarelo, tá? Que guardam uma maior mobilidade e guardam menores números de acessos, menores pontos de conflito, o que permite assim uma maior mobilidade dos veículos na minha via. Né? Percebam aqui essa linha amarelinha desse meu arranjo.
Passado disso, eu tenho rodovias arteriais secundárias aqui representadas em vermelho, né? Aqui, ó, ao lado. E o que a gente percebe? A gente percebe que pontualmente eu tenho já representado aqui algum número maior de acessos aqui nessa minha via, tá ok? O que reduz aí potencialmente a minha mobilidade, tá certo? Pensando nisso e guardando esse conceito, a gente passa para a via coletora. É uma via coletora, tem uma certa mobilidade, mas mista esse percentual de acesso e mobilidade de um todo. E, por final, eu tenho aqui entre minhas entrequadras, junto da minha área urbana, da minha área comercial, o que a gente conhece como nossas vias locais, tá certo? Com aumento excessivo do número de acessos e uma redução gradual da sua mobilidade, tá certo? Obviamente, reduzindo suas velocidades. O que leva a quê? O que, senhores, para nós? Que minhas velocidades, seja diretriz ou de projeto que eu venha adotar, ou até mesmo a de operação, vai ser distinta a cada uma dessas funções que as vias vão atender, tá bom? E isso vai culminar, obviamente, se eu estou reduzindo velocidade ou aumentando velocidade, no projeto geométrico da minha via, porque eu tenho que garantir para o usuário uma maior ou menor segurança aí dentro da minha via, ok? Então, seguindo aqui, essa imagenzinha ali anterior que a gente viu, tem lá no manual do Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DENIT, e é bastante conhecida. Mas trazendo para o nosso contexto regional, aqui do estado de Tocantins, na cidade de Palmas, a gente traz essas duas imagens que nós percebemos aí de uma forma bem mais concreta, né, e real, como é que isso é especificado no nosso contexto, tá bom? Então, a classificação baseada no tipo de serviço, tá bom, oferecido por uma rodovia é denominada classificação funcional. Nesse sistema de classificação, com reconhecimento do tipo de serviço oferecido por ser determinado a partir das suas funções básicas de que, daquelas duas palavrinhas que eu havia comentado com vocês, quais são elas? Mobilidade e acessibilidade. Então, dessa forma, a gente percebe aqui, para quem não conhece, o campus da UFT, da Universidade Federal de Tocantins, é esse aqui, que a gente está aqui assinalando. E a gente tem uma via aqui, que vai ser uma via expressa, que é a NS 15, Norte-Sul, Avenida Norte-Sul 15, né, que aqui é todo o sistema de quadras, né, essa nomenclatura específica da nossa capital. A gente aqui tem uma via expressa que tenta pegar todo o tráfego que vem aqui da cidade de Paraíso, nesse sentido, e alocar na BR lá, na TO 010, tá certo? O que a gente percebe aqui? Que aqui eu tenho vias coletores que têm um certo acesso, por exemplo, a via JK ou a arterial secundária. E aqui em as entrequadras eu tenho minhas vias coletoras e locais aqui de cada uma dessas quadras. Aqui mais em específico um detalhe aqui da nossa avenida JK, né, representado aqui nessa nossa imagem. Então vocês podem ver que é um corredor aqui de via dupla intercalado com interseções aí do tipo rotatória, no qual permitem os acessos nessas outras avenidas aqui norte e sul do outro sentido. Beleza? Então a gente começa a perceber que eu tenho que respeitar esse meu misto de acessibilidade e mobilidade para definir aí qual é a minha classificação funcional da minha rodovia. Então, o DENIT traz lá no seu manual justamente esse aba, no qual eu vou ter aqui o meu nível de acesso e meu nível de mobilidade. O que a gente percebe com isso? Que quando o meu nível de acesso aumenta, o meu nível de mobilidade se reduz. Isso faz com que, até um determinado ponto, eu tenho um sistema viário local. Depois de um determinado até outro ponto, eu tenho um sistema viário coletor. Depois disso, eu tenho sistemas arteriais, sendo eles secundários e primários e principal. Onde nesse outro extremo eu vou ter o que a gente chama de vias expressas.
onde eu tenho redução marcante do nível de acessos e um aumento muito grande da minha mobilidade. Obviamente aqui o que a gente começa a perceber que a partir daqui eu começo a aumentar minha velocidade, né? E aqui quando eu vou chegando nesse meu outro extremo, eu tenho uma redução gradual da minha velocidade, tá bom? E isso vai trazer condicionantes no meu projeto geométrico, na minha conformação geométrica que eu vou ter ali para o meu projeto específico, tá bom? Então, existem desses dois conceitos básicos dentro aí de projeto geométrico de rodovias no que tange a parte de classificação funcional, que é a parte de extensão de viagem e rendimento decrescente, certo? Eles permitem distinguir melhor as rodovias quanto às suas funções, elas oferecem, possibilitando a subdivisão de sistemas funcionais. No que tange a extensão de viagem, está relacionado aí ao fato de que viagens longas eu quero me mover muito mais rápido, tá certo? Eu quero ter uma maior mobilidade. Geralmente são associadas a níveis crescentes de mobilidade e menores possibilidades de acesso. Com isso, a maioria das viagens longas, vão lá, estado entre estado, país entre país, é do sistema arterial, enquanto que a maioria das viagens curtas são rodovias de sistema local. Rendimento decrescente, né, é outro conceito, refere-se à observação de que, em um sistema de rodovias, os maiores fluxos ocorrem em uma parcela relativamente pequena de nossa extensão. A partir desses conceitos eu também consigo discernir melhor aí o que é o que vai ser a função, qual vai ser a função daquela minha rodovia no meu contexto. Outro gráfico também apresentado também no manual do projeto geométrico de rodovias é justamente esse aqui, que tem a ver aí com a parte de rendimentos decrescentes. Aí você tem aqui o percentual acumulado de veículos por dia, por quilômetro, e aqui o percentual acumulado de quilômetros de rodovia. Então a gente vai aumentando aqui o número de rodovias, o percentual aqui acumulado de veículos por quilômetro vai aumentando. Então isso aqui vai caracterizar as minhas rodovias mais locais. No intermédio entre as rodovias locais e arteriais, a gente vai ter o que a gente vai ter de coletores. Então, em torno aí de veículos por dia, quilômetro, 19%, quilômetro aí de 25% da quilometragem da minha via, e aí sucessivamente. Eu vou ter uma malha aqui maior, uma maior, um menor percentual de veículos depois. Então, a gente tem aí essa divisão aí, pautada naquele critério de rendimento decrescente. Então, seguindo, a gente tem justamente agora o nome dos bois, né? Vamos dizer assim, né? O sistema, ou seja, como eu classifico funcionalmente minha vida. Então, eu posso classificar em sistema arterial, é aquele que compreende as rodovias cuja função principal é a de proporcionar mobilidade. Aqui a palavrinha, então grave as palavrinhas. Sistema coletor engloba rodovias que proporcionam um misto de funções de mobilidade e acesso. Já entra outra palavrinha, que é o acesso. Então, ela está no meio aí da coisa. E o sistema local, que abrange as rodovias cuja função principal é oferecer oportunidades de acesso, servindo aos pequenos geradores de tráfego e ao trânsito de curto percurso, maiores possibilidades de acesso e baixos níveis de mobilidade. Tá certo? No outro extremo, ao contrário da arterial. Só que ainda posso subclassificar esse meu sistema em arterial primário, como a gente já viu, principal, perdão, primário e secundário, e coletor primário e secundário, e por fim, sistema local. Tá bom? Mas como é que eu mensuro isso, professor? Como é que eu defino isso? O que é que vai me dizer aí que eu vou passar do primário para o principal, do secundário para o primário coletor, do coletor secundário para o local? Como é que eu mensuro? A gente sabe que a gente é engenheiro, né, professor? E a gente precisa de número. Eu não posso estar aí chutando qualquer coisa no meu achismo, né? Então vamos lá, né? Vamos lá de que forma, né? O DENIT veio lá e resume isso nessa nosso ábacozinho aqui, nessa tabelinha que define aí de maneira mais parametrizada, com índices mesmo, de fato, obedecendo as suas funções básicas e seus parâmetros de referência. Ok? Então, aqui de um lado, eu vou ter meus sistemas funcionais,
desse lado aqui minhas funções básicas e meus parâmetros de referência. Então aqui eu tenho minhas classificações e subclassificações, então eu tenho aqui arterial, coletor e local, e minhas subclassificações: arterial primário, ou principal, primário, secundário, coletor primário, coletor secundário. Ok? Então o que a gente percebe? Com relação às funções, vamos pegar um dessa aqui. Arterial principal, viagens internacionais e interregionais. Tá vendo aí você? Elevados níveis de mobilidade, então precisa ter uma mobilidade alta. Formar sistema contínuo na região, articulação com rodovias similares em regiões vizinhas, conectar capitais e cidades com população maior que 150 mil habitantes. Então a gente percebe qual é a expectativa, a quem ela vai atender, a que público, a que demanda proporcionalmente ela vai atender, certo? Então já começa a aparecer, já começa a desenhar um certo número aí para a gente. Com relação aos parâmetros de referência, a gente fala o quê? Extensão entre 2 a 3,5% da rede, serviço de 30 a 35% dos veículos por dia por quilômetro, extensão média de viagem 120 km, velocidade de operação 60 a 120 km por hora. Né? Atenção aqui com a relação à velocidade, que a gente começa a perceber. Então, começa a pular aqui, ó, para a primária, arterial primário, para a arterial secundário. O que está acontecendo com a velocidade? Ela está decaindo, tá certo? E isso é importante a gente entender, porque eu vou projetar curva, vou projetar a largura da minha pista em função não só da velocidade, mas também do relevo da minha região. Ou seja, em função disso, eu começo a ter uma cara, como é que vai ter aquela minha curva, como é que vai ser aquela minha pista, tá certo? Então, a partir daí, eu começo a desenhar como é que vai ser esse meu projeto, certo? A partir da função de quem eu vou atender. Da mesma forma, tá aí, ó, a população aqui vai ser atendida, 50 mil, maior que 10 mil, maior que 5 mil, maior que 2 mil, e por aí vai, até o sistema local. Tá bom? Então a gente começa a perceber, começa a aventar aí como é que a gente começa a classificar funcionalmente. Tá bom? Então aí, de uma forma a concluir, sobre classificação funcional, a gente coloca aqui as características desejáveis para as vias de cada categoria funcional. Então aqui tem o sistema arterial principal, expressa secundária, via arterial primária, via expressa primária, arterial secundário, sistema coletor, sistema local. Então lá, o controle de acesso, via expressa primária, total controle, total ou parcial na via expressa secundária, ou seja, tem alguns acessos. Aqui já é mais ligado como se fosse uma freeway lá no estrangeiro, né? Diferentemente daqui, a gente chama de via expressa. Então, seguidamente, por exemplo, sistema local, né? Qual é a bloqueio, né? Nível, via de arterial primária em nível, né? Sistema arterial secundário, nível, todos em nível aí, né? O controle dos acessos, né? Então a gente começa a perceber algumas condicionantes, por exemplo, travessia de pedestres, por exemplo, uma via expressa primária, que eu tenho que ter o controle total de acesso. Tem de nível, porque se eu construir em nível, construir uma faixa, por exemplo, pedestre, eu vou reduzir o que? A mobilidade dela. Tá bom? Então aqui é só um exemplozinho aí que a gente pode estar percebendo aí como é que pode impactar nosso projeto em função da classificação funcional aí da nossa via. Beleza? No mais, era isso com relação à classificação funcional e nos aguarde aí para a parte de classificação técnica. Tá bom? Um grande abraço, fiquem aí, todo mundo em paz e vamos seguir junto aí com nossos vídeos. Um grande abraço, não se esqueça aí de acionar o sininho e de se inscrever no canal. Fui, um grande abraço.